Olha, Marina, a relação não está nada boa. Para ser bem sincero, a relação é bem ruim. Dá para dizer até que nem existe mais relação entre eles. O Duílio está saindo, está passando a bola para o Augusto Melo. O Augusto Melo vai assumir. E até aquele papo da transição já não está acontecendo mais, pelo menos são as informações que eu recebi. E o que tem motivado muito isso? O que acabou criando esse atrito entre os dois? Porque, a princípio, a transição estava ocorrendo muito bem. Mas o Augusto Melo, em uma dessas tantas entrevistas que ele tem dado, ele fez críticas, por exemplo, ao patrocinador que o Duílio fechou para a parte das costas da camisa. E ele também fez muitas críticas à multa rescisória do Moscardo. E se disse ali, obrigado, entre aspas, a ter de aceitar a proposta do PSG para não acabar perdendo o jogador e tudo mais. Enfim, essas críticas incomodaram bastante o Duílio Monteiro Alves e aí isso mexeu na proposta do PSG. Porque quando o PSG chegou com a proposta, ela foi apresentar ao Duílio, ele que é o presidente. E a informação que eu tenho é que o Duílio falou, olha, se subir um pouquinho, igualar com a outra e o pagamento for à vista, eu assino. Ah, não, o pagamento não vai ser à vista, o valor é esse. Então, meu amigo, não é comigo, não assino, não vou vender o jogador nesses moldes, fala com o próximo presidente. E aí foram lá com Augusto Melo e fecharam o negócio. Só para o pessoal também ter mais um detalhe, a venda de 20 milhões de euros fixos, sim, a partir dos 2 milhões de bônus, ela será paga em 3 parcelas. O Corinthians vai receber essas 3 parcelas em 18 meses. Primeira agora no começo do ano, a outra no final do ano e a última no meio do ano que vem. É assim que o PSG vai pagar os 20 milhões de euros pelo Moscardo. Enfim, ficou essa relação ruim do outro ano, perdão, eu estou confundindo, esqueci que a gente ainda não virou 2024, né? A primeira agora em janeiro de 24, a última no final de 24 e aí em julho de 2025 vem a terceira parcela e aqui fecha. São 3 parcelas iguais, aliás, detalhes para vocês desses valores. E o Duílio falou, olha, não vai pagar à vista, não é o valor que eu quero, então eu não vou assinar. Pede para o próximo presidente se virar e assinar. E aí eles fecharam isso com a diretoria que vai assumir o comando do Corinthians. A relação, então, não é nada boa. Nesse trâmite também, outro detalhe que eu lembrei agora. O Corinthians detinha 80% dos direitos econômicos do Moscardo. Vai passar os 80%. Só que o Moscardo tinha 20%, vai passar 10% para o Corinthians. Então, Moscardo vai ficar com 10%, Corinthians vai ficar com 10% e o PSG vai levar os 80% aí por esses 20 milhões de euros. Mas é isso, gente. A relação é ruim. O Duílio se recusou a assinar nesses moldes. O Augusto topou. Para o pessoal entender, a crítica do Augusto, que, segundo o Augusto Melo, força ele a vender o Moscardo por um valor que, em tese, ele não queria vender, é o seguinte. O Moscardo virou titular do Corinthians e tudo mais, contrata até 2026, mas a multa, por lei, ela tem um limite. Ela tem que ser no máximo 2.000 vezes o valor de salário e tudo mais do jogador. Tem ali uma lei que o clube precisa respeitar. Então o Moscardo ficou com uma multa para mercado nacional interno de 90 milhões de reais. Se algum clube chegasse e topasse pagar os 90 milhões de reais à vista, levaria o Moscardo, algum clube aqui do Brasil. Então, muita gente ficou com medo. Temos SAFs por aí, vem aí, por exemplo, o Grupo City e fala, não, então eu vou comprar ele aqui, ó, por 90 milhões de reais, pago à vista, levo e daqui eu levo ele para a Europa, certo? Então, assim, muita gente começou a questionar o perigo de perder o Moscardo, porque o salário dele não foi aumentado, a multa não podia ser elevada também, enfim, fica uma discussão. Mas a relação entre Duílio e Augusto acabou por aí. O Augusto reclamou dessa situação, assumiu a venda que ele era contra e o Moscardo, no final das contas, vai para o PSG, vai ganhar muito mais do que ganhava aqui. Contrato de 5 anos com o clube francês.